Meus amigos, ela acabou. Depois de 7 anos da sua existência, a manifestação de interesse simplesmente acabou, da noite para o dia. E foi assim que terminou a legalização em massa, né, ou a possibilidade de legalização em massa de muitos imigrantes que não vinham com o visto apropriado para Portugal. Bem, se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área de direito migratório em Portugal, no Brasil e também aí com muitos colegas em outros países, ajudando vocês a planejar o teu processo. E aí, quando a gente fala de planejamento, se tu já é meu seguidor, tu sabe exatamente do que eu estou a falar, mas eu não vou enrolar muito aqui e eu vou te trazer uma notícia que está fervendo, sim, fervendo em Portugal. Ontem à tarde foi divulgada, ou melhor, foi divulgado o plano de ações para as migrações, que é um projeto que já vinha sendo discutido, né, pelo governo atual de Portugal, mas com a apresentação de novas mudanças, de novas situações que poderiam acontecer. E o que pegou as pessoas, como nós falamos no meu bom sul, né, do Brasil, de calças curtas. Por quê? Porque nós recebemos a notícia de que o governo, numa pretensão urgente de organizar a situação, porque existem mais de 400, mais não, em torno de, é o que está no documento oficial, 400 mil processos de pedido de autorização de residência pendentes. Então, deixa eu contar a história para vocês, e isso eu coloquei, inclusive, na live que nós falamos ontem mesmo, minutos após a divulgação, a publicação da lei que termina com a manifestação de interesse. Eu expliquei um pouco que é o que está nos motivos lá antes da lei. Quando vocês têm a lei, né, os artigos propriamente ditos, vocês têm os motivos ali. E eu vou explicar para vocês como que funciona isso brevemente. E fica aí para tu poder entender o que está acontecendo, entender a conjuntura disso tudo, entender todo esse processo, porque eu sei que vocês que me acompanham aqui, vocês buscam a informação de alguma forma. Então vamos lá. Em 2007, quando foi criado, né, foi publicado esse estatuto, esse regulamento da lei de estrangeiros, que a gente chama, que é tudo isso que a gente discute aqui nesse canal sempre, nós tivemos, então, esta lei que trazia as possibilidades, né, de vistos, de autorizações de residência, de possibilidades de legalização em Portugal, inclusive com dispensa de visto, como, por exemplo, nós temos o artigo 122, com inúmeras linhas ali, com possibilidades de dispensa de visto. O que eu quero dizer? Tu encontra vídeo aqui nesse canal também que fala sobre isso. Inclusive, eu quero saber de onde tu está falando. Está falando de Portugal, se é do Brasil, não sei. Mas coloca aqui nos comentários, tá? E não esquece de se inscrever, esqueci de falar isso, deixar o teu like, teu comentário, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Mas pronto, vamos ao que interessa. Estou seguindo uma linha de raciocínio contigo. Nós temos, então, em 2007, a criação, ou seja, a publicação desse estatuto, né, desse regimento que nós temos, dessa lei de estrangeiros, que nós chamamos. Em 2017, 10 anos depois, nós tivemos uma alteração dessa lei muito significativa, desculpa, bati aqui, que traz... Ih, eu tô com o negócio desligado, peraí. Deixa eu ligar aqui, peraí, só um pouquinho, segura. Eu vou alterar, eu tô olhando para cá porque eu tô vendo onde que tá tudo isso. Agora sim, agora eu acho que o áudio vai ficar espetacular. E vocês sabem que eu falo com vocês e não edito esses vídeos, deveria editar, mas não edito, porque eu acho que fica mais, né? É direto, que é uma conversa mesmo que a gente tem que fazer. Então vamos lá, vamos retomar. Em 2007 a gente teve a Lei de Estrangeiros, que foi criada, não, como é, tal como é. Em 2017, 10 anos depois, nós tivemos uma grande inclusão na Lei de Estrangeiros, modificação, dando a possibilidade de legalizar aquelas pessoas que não tinham visto apropriado para o trabalho. Porque nós temos que pensar o trabalho em Portugal, tirando os trabalhos altamente qualificados, os empreendedores e tudo mais, em enquadrar, até que o empreendedor também vai entrar aqui, e enquadrá-los como dentro do artigo 88 da Lei de Estrangeiros ou do artigo 89. O que que é? O 88
é aquele artigo que vai falar sobre autorização de residência para trabalhadores com contrato de trabalho, subordinados. E nós temos o artigo 89, que vai falar da lei de estrangeiros, né? O artigo 89 vai falar da legalização desses imigrantes através do, de uma atividade aberta, de uma empresa aberta, ou seja, para aqueles profissionais independentes ou empresários também que vai surgir a partir daí. Então, nós tínhamos, né? Eu já vou falar no passado mesmo, porque hoje, dia 4 de junho, nós não temos mais esta possibilidade. Nós tivemos, então, em 2017, a criação da manifestação de interesse. A manifestação de interesse tinha uma característica muito importante que era suprir a necessidade daquelas pessoas, e eu vou dar um exemplo para ti, aquele que vem com um visto de trabalho, faz sua autorização de residência, por algum motivo essa pessoa não concluía os seus estudos, qual era a via dela fazer? Se ela estava a trabalhar e ela não tinha o visto de trabalho específico, tanto para o artigo 88, para acessar o artigo 88 ou para acessar o artigo 89, então, ela poderia apresentar um pedido de manifestação de interesse para dizer que pretendia residir em Portugal, desde que ela tivesse uma entrada legal. Pois bem, acontece o seguinte, acontece que nós temos aqui um outro problema. Muitas pessoas entram em Portugal por outros países ou de outras formas, de outras maneiras. E para que elas pudessem comprovar a sua entrada legal em Portugal, ela é feita ou pela via aérea, com carimbo no passaporte, ou então através do comunicado, no prazo de 3 dias, comunicado ao CEF na altura, ou AIMA hoje, ou então ainda uma hospedagem, né, num estabelecimento hoteleiro, uma rede hoteleira, por exemplo, que faz a comunicação do boletim de alojamento. Se a pessoa não fazia isso, ela não conseguia comprovar a sua entrada legal. Então, 2 anos depois da inclusão, da criação, do nascimento da manifestação de interesse, o governo ainda possibilitou às pessoas a comprovarem, a presumir, então dizia assim, ó, presume-se a entrada legal em território nacional a pessoa que tem a contribuição por 12 meses na Segurança Social. Então, aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiam comprovar o requisito principal, que era a entrada e permanência legal em território nacional, presumia-se que isso acontecia a partir do momento em que elas tinham uma comprovação da comprovação de 12 meses. Ok, até aí tudo muito bonito, muito bem, obrigado. Vem pandemia, vem todas as situações, abarrotam os serviços, né, de pedidos que acumularam, acumularam e acumularam e acumularam. E se entende, né, e se reconhece, e eu concordo também com isso, que houve uma perda de controle aí. Se perdeu o controle sobre isso. Por quê? Daí eu volto a dizer para vocês. Aquelas nacionalidades que estão dispensadas de visto, elas fizeram uma entrada regular, né? Por exemplo, o caso de uma pessoa que vem a turismo, etc. e tal. Entretanto, o teu objetivo principal, qual que é? Eu digo para Portugal que eu vou entrar a turismo e eu não vou entrar a turismo, eu já vou entrar para procurar um trabalho, ou já tenho um trabalho. E vocês entendem que esses motivos, eles não são reais quando a pessoa vem a turismo? E aí, o que que ela fazia? Uma manifestação de interesse, porque tinha essa possibilidade, que na verdade foi criada para pensar outros casos e outras situações. E aí acontece que cai nisso. Acontece que cai nisso. Então, abarrota o sistema. É, se utiliza de um meio que não era o meio correto para isso. E aí vocês encontram inúmeros vídeos aqui no YouTube falando sobre. Então, é bem complicado. É muito complicado. Sem mais delongas, o que aconteceu? 400 mil processos pendentes. Extinção do CEF, reestruturação da máquina pública para isso. Processos de modernização que não conseguem acompanhar os procedimentos que já estão instituídos. E outras situações também. Veio o governo numa medida emergencial e foi absurdamente emergencial, porque nós recebemos o comunicado, horas depois o presidente da República promulga a lei e nós ainda esperamos, bom, mais uns 2 dias, 48 horas é o prazo para, após a promulgação, a publicação da lei. Não, no mesmo dia, às 9 horas, entre 9 e 10 horas da noite,
publicada a lei que altera a lei de estrangeiros. Lembra que eu disse? Em 2010, 2007 a lei, 2017 a criação da manifestação de interesse, 2 anos depois possibilidade de regulamentação a partir da Segurança Social e 7 anos depois da sua criação, ontem, 3 de junho de 2024, o fim da manifestação de interesse. E aqui se cria um outro problema, daqueles casos que eu disse de pessoas que vieram realmente com visto de residência e decidiram mudar o seu trajeto em Portugal e agora elas precisam de algum meio ou ferramenta. Mas vocês percebem que se deixasse nessa situação como estava, nós tínhamos problemas, como já tivemos. Então, sou a favor, sim, da medida que foi tomada. Da forma como foi tomada, não tanto. Mas sou a favor. Vocês não me pediram minha opinião, mas concordo com a opinião, porque eu sempre bato na tecla. Planejamento é tudo. A pessoa vem para Portugal para procurar trabalho, filho, tu não tem mais desculpa, porque agora tu tem o visto para a procura de trabalho desde o final de 2022. Inclusive, quando ele surgiu, nós já pensávamos nessa questão da manifestação, mas eu era uma pessoa que dizia: não, isso não vai acontecer. Porque a manifestação não é para turistas. A manifestação é para outra parcela que está aqui em Portugal e precisa legalizar, se não consegue. Esse é o motivo, o objetivo da manifestação de interesse. Ou era, porque agora já não é mais. Então, atenção e cuidado com tudo isso, tá bem? O que que acontece com aquelas pessoas que tem a manifestação de interesse submetida até o dia 3 de junho de 2024. Essas pessoas têm a manifestação de interesse e elas vão seguir o seu processo normal. Vai ser feito tudo da maneira correta. Tudo bonitinho. Mas atenção e cuidado. A tua manifestação de interesse foi feita de maneira correta? Estão lá todos os documentos corretos e verdadeiros? Você consegue comprovar que você não possui dívidas fiscais, dívidas com segurança social, que você esteve em território português durante todo esse tempo? Que eu tenho recebido mensagem no escritório absurdas de pessoas a dizer assim: ah, eu fiz minha manifestação, fui para o Brasil, mas quanto tempo tu está no Brasil? Quero saber se eu posso retomar, porque eu recebi um e-mail, quero seguir o meu processo. Mas quanto tempo você está fora de Portugal? Ah, 2 anos. Bom, então, peraí, né? Também não dá. É por causa dessas situações que chegou ao ponto que chegou. E agora nós estamos numa situação caótica. E não sabemos o que vai acontecer com muitos imigrantes, que é a questão. Sem manifestação de interesse, sem visto apropriado, sem possibilidade de regulamentação. Agora, lembrando, a manifestação de interesse é um dos pontos. E eu sempre vou te dizer que ela tem que ser muito assertiva. Ela tinha que ser muito assertiva, porque ela era muito demorada. Viu? É o passado, porque agora já não existe mais. Então, atenção com tudo isso. Busca um profissional habilitado, um advogado ou um solicitador, agenda uma consulta jurídica, explica a tua situação, porque eu vou te dizer, o negócio vai ficar mais complicado. Você que não tem ainda nada em Portugal, que está dentro do seu período de turismo, busca orientação jurídica para entender quais são as vias corretas do teu processo de legalização, uma vez que agora, você que entrou como turista, decide ficar em Portugal. Será que essa é a melhor estratégia? Será que, de repente, voltar para o teu país e pedir um visto não é o melhor? Então, é algumas coisas que vocês têm que ver, analisar. Então, muita atenção com isso. Então, busca um profissional, investe nisso, porque você vai precisar. Porque depois, querido, quando lá na frente acontecer, quando você já está ilegal no país, aí é que a porca torce o rabo, tá? Vou ficar aberto aqui para responder as dúvidas que vocês têm. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Lá eu estou sempre interagindo aqui. Eu sei que eu estou um pouco sumido, mas agora eu vou vir falar mais sobre. Só que eu preciso entender as dúvidas que vocês têm. Então, coloca suas dúvidas aqui e a gente vai conversando na sequência, tá bem? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e vamos nos falando. Tchau, tchau. E vou desligar por aqui. Fui.